Trabalhadores e trabalhadoras, é com muita honra que nós recebemos aqui hoje a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná, a doutora Margarete Matos de Carvalho. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Gil. É um prazer estar novamente com você. Espero que a gente tenha hoje um bom diálogo para trazer mais informações à categoria dos metalúrgicos que acompanham aí as suas transmissões. Ok, muito obrigada, doutora. Nós temos hoje aqui um tema muito importante. Nós temos aqui no Paraná o Fórum Paranaense de Liberdade Sindical, que é composto por entidades sindicais de trabalhadores, né, de proteção aos trabalhadores e pelos membros do Ministério Público do Trabalho. Quem também participa da coordenação dessas reuniões é o doutor Alberto Emiliano, que também faz parte do Ministério Público aqui do Paraná, do Trabalho, e que já esteve aqui na live conosco, né, para citarmos a participação dele, porque é muito importante a coordenação dele como um dos coordenadores lá daquele grupo. Sobre o que vamos falar hoje? Este grupo está desde março, desde o início da pandemia, lutando para que fosse aprovado, assinado um decreto que garantisse segurança para todos os trabalhadores e todos os setores do Paraná em relação à pandemia. E isso aconteceu agora depois de muita luta deste fórum, né, deste coletivo. Conseguiu-se que no dia 24 de agosto, agora próximo passado, saiu em edital a formação da comissão que vai começar a trabalhar nesse sentido de garantir mais proteção para os trabalhadores. E eu passo a palavra agora à senhora doutora para que nos explique como vai funcionar e como vai influenciar o chão de fábrica e o chão de todos os locais de trabalho aqui do Paraná. Sim, de fato, o comitê criado, que é um comitê especial de proteção aos direitos do trabalhador, que tem também por objetivo a definição de um plano de ação, prevenção e de contingência em resposta à pandemia do coronavírus, ele é de muita importância, inclusive, como você disse, já deveria ter sido criado em março, quando nós começamos a sofrer os efeitos dessa pandemia. Então, o que nós temos acompanhado desde março é que o governo do estado do Paraná sempre ouviu e acolheu tudo que foi apresentado pelo setor econômico, pelo setor empresarial. E pela primeira vez nós vemos uma iniciativa em que a classe trabalhadora também será ouvida pelo governo do estado neste comitê, que é um comitê tripartite, ou seja, integra não só a representação do governo, várias secretarias de estado, mas também representação dos trabalhadores e dos empregadores. E talvez o mais importante deste decreto é afirmar que o comitê tem caráter deliberativo. E o que isso significa? Significa que todas as decisões tomadas no âmbito deste comitê são decisões que terão força normativa, força legal e obrigatoriamente deverão ser implementadas essas deliberações. Portanto, eu acredito que teremos, a partir do momento que esse comitê se reunir, normas mais protetivas à saúde da trabalhadora e do trabalhador. É uma pena que esteja acontecendo apenas agora, né? Mas, enfim, antes tarde do que nunca, como diz, né, o ditado popular, e nós temos que reconhecer o esforço que todas as entidades que participam do Fórum Paranaense de Liberdade Sindical empreendeu para finalmente alcançar a implementação deste comitê que há muito tempo, né, tem sido buscado. Então, o meu reconhecimento ao trabalho realizado pelas entidades que integram, a gente tem várias centrais sindicais e também federações, né, de trabalhadores, e veja, né, diferentes centrais sindicais que se unem, né, no único propósito, que é salvaguardar a saúde e a vida dos trabalhadores. A importância que é, neste momento, assim, deixar de lado aquilo que nos divide, né, e reforçar aquilo que nos une. E o que nos une é exatamente isso, né, e nós nos unimos a essa luta das entidades de defesa da saúde dos trabalhadores, né, para também somar no sentido de ver
essas deliberações sendo implementadas e executadas. Então, o Ministério Público do Trabalho terá, a partir dessas deliberações, outras normas mais de proteção à saúde dos trabalhadores que poderemos cobrar, como você mesma disse, de todos os setores econômicos. Nós, infelizmente, estamos vivendo um momento em que os ambientes de trabalho eles se tornaram grandes focos de contágio. E, portanto, isso significa que os trabalhadores estão adoecendo de Covid-19 nos seus ambientes de trabalho, não é fora do ambiente de trabalho, não é na sua residência, embora as empresas afirmem que não dá para saber onde houve adoecimento, mas se nós temos diversos casos em uma única empresa, o foco do adoecimento é sim naquela empresa, e essas empresas elas devem, o mais cedo possível, adotar todas as medidas de proteção necessárias para conter o contágio e evitar que novos casos aconteçam. E aí eu cito um exemplo dos frigoríficos, né, que nós tivemos uma resolução, a resolução 855 da Secretaria de Estado da Saúde, da CESA Paraná, que vigorou por menos de 2 semanas e que foi revogada por pressão do setor econômico dos frigoríficos. Nós temos agora também um protocolo de retorno às aulas, em que, obviamente, haverá um impacto na vida dos profissionais da educação, de todos os setores, em que também a entidade profissional, né, que defende a classe trabalhadora, os profissionais da educação, sequer foi ouvida. Então, nós precisamos, sim, deste espaço de diálogo, de articulação, em que todos os envolvidos sejam ouvidos e todas as suas, vamos dizer assim, né, sugestões ou encaminhamentos sejam considerados e transformados em medidas de proteção. Nós não queremos ver, obviamente, o martírio dos trabalhadores paranaenses nos ambientes de trabalho, né, que não se torne essa pandemia um verdadeiro motor de destruição da saúde, porque o que a gente tem visto também, que não só o óbito, mas também quem adoece pode manter ou ter sequelas graves, né, no restante de sua vida, e que ele precisa, obviamente, ter a comprovação de que isso ocorreu no ambiente de trabalho, até para buscar um ressarcimento ou mesmo benefício previdenciário. Doutora, eu quero pontuar aqui, gostaria de pontuar aqui, se você me permite, com toda a falta de gestão por parte do governo federal durante toda a pandemia. Eu diria que duas instituições se destacaram em defesa do povo brasileiro. Eu quero aqui dizer para você que há um reconhecimento, né, da população, e não estou apenas eu dizendo isso, que temos acompanhado pela imprensa, o destaque do Ministério Público em todo o Brasil, né? Não falo só do trabalho, o Ministério Público, né, em todo o Brasil também, porque fora o do trabalho que tem a ver aqui conosco, mas também o Ministério Público também cuidou dos lugares que estavam abrindo com aglomeração de pessoas o tempo todo. Foi muito importante para não ser pior do que os resultados. A mesma coisa eu falo em relação ao movimento sindical, que se uniu desde o começo para conseguir que o auxílio emergencial fosse de 200 para 600 reais. Foi o movimento sindical que conquistou isso. Então, a gente precisa destacar a importância desses atores no mundo do trabalho em defesa dos trabalhadores. E quero fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar, doutora. Foi assinado e a duração desta comissão, enfim, é durante a pandemia. Mas será que já não fica aí, digamos, uma semente para que se consiga algo que seja permanente, que essa comissão seja permanente para cuidar sempre da saúde dos trabalhadores, de todos os trabalhadores do Paraná? É possível, doutora? Eu acho que tudo vai depender dos resultados que esse comitê alcançar. Tá. Se de fato, né, ele vai sair do papel do Diário Oficial e se transformar em realidade. E neste sentido, quando eu falo transformar em realidade, eu significo, estou dizendo, mudar a vida do trabalhador lá onde você disse, no local onde ele trabalha. Aí sim, acho que vai ser possível fazer essa análise e até gestionar para que realmente esse grupo ele se mantenha. Então, e tem mais um aspecto, né, quando você coloca o auxílio emergencial, que a população inclusive não entendeu direito, que não foi uma benesse do governo federal, que queria apenas R$200, chegou a 600, porque de fato houve uma grande movimentação das entidades sindicais e de partidos políticos aliados também à causa trabalhista,
para chegar nesse valor de R$ 600 e continua havendo ainda essa luta para que ele seja mantido até o final da pandemia. E acho que para além da pandemia, nós também temos que manter essa discussão, porque não consigo vislumbrar que no curto período de tempo seja possível a recuperação de milhões de postos de trabalho que foram perdidos nessa pandemia. E esses trabalhadores precisarão sim de uma renda permanente básica para sobreviver. Esse é um ponto que vai ser agora muito discutido, e é preciso que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam muito atentos, porque ao fim e ao cabo, como você disse, o governo federal ele esteve ausente, foi omisso, né, em vários pontos no que diz respeito ao combate a essa epidemia, mas não foi omisso ao levar para o trabalhador o ônus de enfrentamento aos impactos na economia, né? Reduziu salários, promoveu suspensão de contratos sem nenhum direito para os trabalhadores, milhares de perdas de postos de trabalho e sabendo todos que o governo federal tem a obrigação de promover políticas públicas de manutenção desses postos de trabalho, investindo recursos para que isso se torne realidade. Então, não é retirando o direito dos trabalhadores que o problema econômico deve ser solucionado ou minimizado, mas sim implementando políticas efetivas com recursos do governo federal, sim. E se o governo federal continuar afirmando que não tem recursos para isso, nós temos que começar a questionar se isso de fato é verdade, considerando as inúmeras isenções fiscais que o governo federal dá, por exemplo, para a indústria do agrotóxico, para a exportação de vários produtos como o tabaco, ou mesmo a taxação de grandes fortunas. É disso que a gente tem que falar e não retirar direito dos trabalhadores, porque, aliás, já foram extremamente prejudicados, né, antes mesmo da reforma trabalhista, com a reforma trabalhista e neste momento com medidas provisórias que nós entendemos que vem trazer mini reformas trabalhistas. E quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente está falando de flexibilização, de retirada de direitos e, portanto, da destruição do arcabouço protetivo legal das trabalhadoras e dos trabalhadores. Bom, né, doutora, você já falou tudo. Acredite que essas suas palavras são um alento para quem vai ouvir você, para quem está ouvindo você nesse momento. Os trabalhadores saberem que existe o Ministério Público do Trabalho com promotores como você, né, que tem essa sensibilidade de perceber que realmente já tiraram mais do que podiam de nós. Não temos mais o que dar, agora é a vida em relação à falta de um cuidado maior com a pandemia. Mas nos sentimos acalentados, doutora, acredito. Eu quero agradecer aqui em nome dos trabalhadores, porque saber que existe uma instituição tão importante e com força, né, com poder de lei, que pode nos ajudar. Obrigada, doutora, pela sua participação mais uma vez. E sucesso. Só para encerrar rapidamente, como você falou, nossa, de uma forma muito acertada, que os direitos todos foram retirados. Agora querem retirar a saúde, querem retirar a vida, e isso a gente não pode aceitar. Você falou muito bem, e eu tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição, Ministério Público Brasileiro, não só o Ministério Público do Trabalho, porque nós não podemos ficar de braços cruzados no momento em que o país pede que sejamos atuantes e que sejam protegidos os direitos e a saúde de todos os trabalhadores. Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço, sabe? Vocês têm feito realmente a parte de vocês e o povo brasileiro agradece, com certeza. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada.